Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Bom, nós ainda estamos no capítulo 11, as paisagens vegetais brasileiras, segunda parte. Página 303, domínios naturais ou morfoclimáticos brasileiros. Então, o que são domínios morfoclimáticos, tá? É um domínio paisagístico, tá? E é uma unidade do sistema de classificação geográfica, baseada nos critérios geomorfológicos. O que é geomorfologia? É o estudo das formas do relevo, tá? Então, é as formas do relevo, o clima, né, climático e botânico, que são as vegetações. Então, domínios naturais ou morfoclimáticos brasileiros, tá? Ele, repetindo, é um domínio paisagístico e é uma unidade do sistema de classificação geográfica baseada em critérios geomorfológicos, que são as formas do relevo, climáticos, que são o clima, e botânicos, que são a vegetação, tá? Então, eu gostaria que vocês marcassem todo o primeiro parágrafo quando fala domínios naturais ou morfoclimáticos, que são porções do espaço natural, tá? Então, até tinha esse professor, ele já não está mais entre nós, né? O geógrafo Aziz Nassib Absaber, né? Que ele foi o primeiro, né? Ele não é brasileiro, tá? Mas ele foi o primeiro a estudar, tá, o espaço natural brasileiro segundo a sua geomorfologia, que são as formas do quê? Do relevo. Foi ele que viu, né, que o clima e a botânica, que é a vegetação, tinha relação com o quê? Com as formas do relevo, tá? Então, vamos marcar todo esse primeiro parágrafo. O último parágrafo também é importante, que, fundamentado no resultado desses estudos, o professor Absaber construiu uma regionalização de divisão, tá? Do território brasileiro, tá? Isso é importante. Deixa eu contar mais ou menos um pouquinho a história do professor Aziz Nassib Saber. Ele não é brasileiro, tá? Ele é do Oriente Médio. Os pais vieram para cá com ele pequenininho, não sabiam falar direito, os pais, né? Aí, quando chegou aqui, tinham que registrar. Aí o pai falou assim, aí no cartório falou, qual é o nome dele? Ele, Aziz. Aí tá Aziz, Nassib. Ah, tá. Aí o resto, Absaber, você que sabe. Aí botou Aziz Nassib Absaber, né? É um fato histórico muito engraçado. Mas ele foi, tá, o único professor de geografia que estudou, tá, a nossos domínios morfoclimáticos, tá? E esse domínio morfoclimático, tá, ele viu as formas, principalmente a formação vegetal, né, o solo, né, o clima e o relevo do nosso território brasileiro. Página 304, vamos continuar, né, as características clima, relevo e vegetação, além da hidrografia. Então, né, Aziz Nassib Absaber fez essa divisão aqui, né, nessa divisão morfoclimático. Então, a gente tem em verde o domínio amazônico, em lilás o domínio do cerrado, tá? Em verde musgo, tá? Nós temos o domínio da caatinga. Em laranja, nós temos o domínio de mares de morro, que são meias laranjas, que é a forma que a gente tem do nosso planalto. Em lilás escuro, eu tenho o domínio das araucárias, tá? Em rosinha, né, nós temos a pradaria, que são os pampas, e o amarelo são as faixas de transição. Então, Aziz é que fez essa divisão, tá, dos domínios morfoclimáticos do nosso território brasileiro, né? Então, se a gente for, então aqui a gente tem, né, os mares de morro, onde a gente tem aqui a vegetação, né, de Mata Atlântica. A gente tem aqui também,
né, o domínio amazônico, o Cerrado, no centro do Brasil. A gente tem a Mata de Araucária, os Pampas. Então, essa vegetação, ela está de acordo com o quê? Ela está de acordo com a geomorfologia, ou seja, a forma do relevo que Aziz Absabi fez, tá? Bom, vamos marcar o domínio de floresta, que é formado por grandes florestas, tá, naturais. Então, a gente tem Mares de Morro, que é coberto pela Mata Atlântica, como eu falei para vocês, tá? E o domínio da Araucária, que fica aqui, tá? Aquela árvore que passa de 2 metros de altura. E nós temos também os domínios das formações vegetais naturais, herbáceas e arbustivas, né? Que a gente tem a caatinga, tá? Que a gente tem o domínio do cerrado e as pradarias, né? Tá? Que são as vegetais, a pradaria é herbácea, já a caatinga e o cerrado são arbustivas, tá bom? Vamos marcar essas duas partes aí. Página 305, impactos ambientais do domínio morfoclimático. Bom, que impactos ambientais a gente pode ter isso aqui, né? A gente tem, né, desmatamento, tá? Desmatamento, então pode ser, não existe domínio morfoclimático brasileiro que não tenha sofrido impacto ambiental. Que impacto ambiental? Queimada, agora no Pantanal mesmo a gente está vendo, né? No Pantanal Mato Grossense, a queimada, isso é impacto ambiental ao domínio morfoclimático, o desmatamento. Então, dessa forma, mais ou menos, né? Dessa forma, de forma mais ou menos aguda, todos os domínios sofreram agressões ao longo dos anos, há mais de 500 anos, tá? Então, hoje, o nosso domínio morfoclimático, né, nosso relevo, nossa vegetação, ela está sendo diferenciada por conta da ação o quê? Da ação antrópica, da ação do homem, tá? Eu ontem estava vendo no Domingo Espetacular, falando da queimada do Pantanal, e há quem diga que foi uma coisa assim, acidental, mas foi feita pelo homem, tá? O homem estava muito seca, não ter chovido, e aí uma fagulhazinha de um cigarro acaba com tudo. Já o domínio de Mares de Morro é isso aqui, ó. São vários aqui, ó, vários morros. Se você sair da sua casa e olhar, né, aqui a nossa região sudeste tem muitos domínios de Mares de Morro, tem muitos o quê? Morros ao redor. Então, vamos marquem o primeiro parágrafo quando fala dos impactos ambientais e vamos marcar também todo esse parágrafo da página 305. O domínio constituído por morros em formas de quê? De meias laranjas. É assim, ó. Tá vendo? Isso é Mares de Morro, tá? Então, todas elas são cobertas pela Mata Atlântica, como eu falei para vocês, ó, que fica aqui, ó, no litoral, tá? Vamos marcar. Também a gente tem o quê? Também a gente tem problemas ambientais, como contaminação do solo, né? Contaminação, poluição dos rios, tá? Isso tudo, tá? Esses impactos todos, quem causam, quem é? É o homem. O homem que causa impacto ambiental ao meio ambiente. Página 306, vamos marcar o primeiro parágrafo. Assoreamento. Eu já expliquei o que é assoreamento, mas eu vou explicar novamente o que é assoreamento. Bom, galerinha, aqui, ó, eu tenho um rio. Então, eu tenho vegetação aqui e tenho vegetação aqui, tá? Então, se chover, a terra que tem aqui não vai entrar dentro do rio, porque ela está segura com as árvores, tanto desse lado aqui, quanto desse lado daqui. Mas, vamos imaginar que o homem tirou essa cobertura vegetal daqui, todinha daqui, tá? Só tá na terra. Então, se continuar chovendo, todos os detritos que estão aqui vai entrar aqui dentro. Vai encher esse rio aqui. Aí, o que vai acontecer com esse rio? Esse rio vai ficar assoreado, ou seja, ele vai ficar cheio de terra,
tá? Até que acabe o rio, né? Porque enche tanta terra que não dá mais para você mergulhar e tomar banho. Isso é uma ação antrópica, isso é uma ação do homem, tá? Então, o assoreamento toma conta dos rios, tá? Que agonizam. Por quê? Porque nos rios vivem quem? Vivem os animais, né? Vivem os peixes. E as pessoas também necessitam, né? Da água do rio para se alimentar, para comer, para beber, tá? Então, o assoreamento é um dos problemas também ambientais que a gente tem, tá? Sem contar, como vocês estão vendo aqui, queimadas, né? Na floresta amazônica, aqui do caso, né? É a queimada, né? Então, voltando aos mares de morro, representa um domínio morfoclimático que reúne relevo, clima, vegetação e hidrografia. O nome está associado ao conjunto, né, de morros arredondados, como eu falei para vocês, tá? Ok? Já o domínio amazônico, como eu falei para vocês aqui, é marcado especialmente pela floresta amazônica, como vocês estão vendo aqui. Apresenta uma rica hidrografia, possuindo a maior bacia hidrográfica. A maior bacia hidrográfica está na Amazônia, tá? Tá bom? E abrange cerca de 45% das áreas do país, tá? É a região amazônica. Vamos marcar agora o Cerrado, né? Bom, já o domínio do Cerrado é considerado o segundo maior bioma da América do Sul, tá? E o segundo maior bioma do Brasil, tá? Também é conhecido como savana brasileira, né? Na África eles chamam de savana, né? Aqui no Brasil a gente chama de cerrado. Possui uma grande biodiversidade, tá? É no cerrado que a gente tem a sojicultura, tem a monocultura da soja, né? A característica do cerrado são cascas grossas, galhos retorcidos, tá? A gente tem no centro, né? No centro do Brasil. Domínios do Pampas, vamos marcar também, tá? Constitui de uma região natural e pastoril. Pampas, por causa do quê? Por causa das plantas herbáceas, tá bom? São gramíneas, tá bom? E planície com coxilhas, né? Cobertas por campos, localizadas no sul da América do Sul. Geograficamente, abrange a metade do estado do Rio Grande do Sul, tá? Coxilhas são morros ou colinas baixas, bem baixinhos, tá? Enquanto nos mares de morros, né? A gente tem a presença de elevações, né? Já a coxilha são morros mais baixos, tá bom? Domínio de araucária ocorre em regiões de clima subtropical, né? E no Planalto Meridional, ou seja, no sul do Brasil. A mata de araucária recebe esse nome porque é uma espécie vegetal predominante da araucária, ou pinheiro do Paraná. Vamos marcar todo o último parágrafo. Olha a altura da mata de araucária, alcança de 25 a 30 metros de altura. Continuação da página 306, né? Agora estamos na 307, continuação da mata de araucária, né? Que a gente tem, né, o corte legal dessas árvores, né, porque ela é uma árvore de proteção, mas muita gente corta para fazer celulose, tá? Também ela é da família das coníferas, que ficam, né, ao norte do país, ao norte do nosso hemisfério, principalmente Canadá, Rússia, né? E também se destaca, como eu falei para vocês, araucária ou pinheiro do Paraná, tá? É o nome do domínio da araucária. Já na faixa de transição, tá? Do Pantanal, é um bioma constituído principalmente por uma planície, como vocês estão vendo aqui, ó. Por uma savana alagada, em sua maior parte, com 250 mil quilômetros quadrados de extensão. A altitude média 100 metros. Está situada no sul do Mato Grosso e no noroeste do Mato Grosso do Sul, ambos estados no Brasil. Mas como a gente está com esse clima aí louco, né?
está muito seco e todo mundo que está aqui perto dos rios está protegido, mas quem está longe, ó, está morrendo queimado na parte do Pantanal, como eu falei para vocês, tá? O Pantanal hoje está sofrendo um problema seríssimo de queimada. E a gente tem o domínio da Caatinga, né? Caatinga, ou seja, os aspectos gerais envolvendo clima, solo, fauna, flora e vegetais é marcado pela presença do clima semiárido e pelas formas do relevo organizado em depressões, por se tratar de uma área geologicamente antiga. Então, a gente tem o quê? O processo de desertificação. Então, a gente tem aqui árvores xerófilas, são árvores adaptadas a quê? À falta d'água, tá? Então, vamos marcar todo esse parágrafo aqui. Para casa, página 308. Para casa, página 309. Beijo, meus amores.